Olá, pessoal! Meu nome é Patrícia Maier, sou estudante de licenciatura em Matemática do 8º semestre, e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre gráficos de uma função, sistema cartesiano ortogonal. Galera, aqui eu preparei um resumo para a gente entender um pouco melhor o princípio, do plano cartesiano ortogonal. Como ele funciona, quais são os quadrantes, qual é o eixo de abscissa e ordenada, como a gente encontra os pontos nesse plano cartesiano. E aí a gente vai partir depois, nas próximas aulas, para os exercícios. Sistema cartesiano ortogonal. Para determinar a localização de um ponto no plano, utilizamos o sistema cartesiano ortogonal, que é estabelecido por duas retas perpendiculares entre si, denominadas eixo do sistema cartesiano. Os eixos representam retas reais, e o ponto zero de intersecção entre esses dois eixos é o ponto de origem, do sistema cartesiano. O que isso quer dizer? Aqui a gente tem o eixo x e o eixo y, que são retas perpendiculares entre si. O ponto de origem é esse ponto ali, ele fica exatamente onde o x e o y eles se encontram. Ele sempre vai ser zero e é chamado de ponto de origem. Ele vai ser zero tanto para A quanto para B, que são o x e o y do plano cartesiano. Aqui está a explicação, de que o eixo x ele é denominado o eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas, E eles dividem o plano cartesiano em 4 quadrantes, quadrante 1, 2, 3 e 4. A gente sempre vai contar em ordem anti-horária. O 1, 2, 3 e 4, sempre assim. O ponto P, representado na figura, tem coordenadas cartesianas A e B. São números reais que formam o par ordenado AB. Indicam, assim, P, AB. O que isso quer dizer? Se aqui tivessem... Aqui a gente pode colocar números reais. Então, o A, ele sempre vai estar no eixo X, a gente sempre vai olhar no eixo X para encontrar o A, e o B a gente sempre vai estar olhando no eixo Y. Qualquer ponto do plano pode ser localizado no sistema cartesiano, e para isso usamos um par de ordenadas de números reais, que são coordenadas do ponto. Foi explicado aqui, A gente pode colocar qualquer número real, tanto no A quanto no B. Observações. O ponto de origem tem coordenadas 0 e 0. Ele vai sempre estar ali onde tem a intersecção do eixo X com o eixo Y. Os pontos do eixo X e Y não pertencem a nenhum dos quadrantes. Todo ponto do eixo X tem ordenada igual a 0. Todo ponto do eixo Y tem abscissa igual a 0. O que isso quer dizer? Se aqui no meu A eu tenho 0, eu vou aqui no X, vou encostar aqui. O B, vamos supor que é 5. Aí vai ser reto aqui, o ponto vai estar no eixo Y. Aí se o meu B for 0, aí eu vou olhar aqui no Y, o ponto 0, que vai estar aqui. E no A eu vou estar... Já vamos supor que seja menos 3. Então, vai ser aqui, reto, no eixo X. Depois a gente vai ver na prática como isso funciona. Com base no sistema cartesiano representado abaixo, responda: qual é o ponto das coordenadas menos 3 e menos 2? Em qual quadrante está localizado o ponto menos 2 e 2? E encontre os pontos das coordenadas seguintes. Essa seria uma tarefa que eu faria com os meus alunos na sala de aula e responderia junto. Então, a gente vai tentar resolver essas questões juntos. Em qual ponto de coordenadas está o menos 3 e o menos 2? Primeiro, a gente vai olhar... Lembra, aqui é o X e aqui é o Y. Cadê o menos 3 aqui no eixo X? Tá aqui.
E cadê o menos 2 no eixo y? Tá aqui. Então, a gente vai ligar o menos 3 com o menos 2. Vai dar bem certinho no eixo, no ponto E. Então, a resposta é E. Em qual quadrante está localizado o ponto C? Menos 2 e 2. Aqui está o ponto C. Lembra que a gente olhou ali, aqui em cima, né? O primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, ele vai estar no segundo quadrante. Localize os pontos de coordenadas 3 e 0. Então, vamos lá. O 3 vai estar sempre no X e o 0 vai estar no eixo Y. Então, vai ser aqui. 0 e 3. O 0 está no X e o 3 está no Y. Menos 4 e 0. A gente sempre vai olhar primeiro o X, depois o Y. Menos 4 no eixo X e 0 no eixo Y. Então, vai ser aqui. E, por fim, 0 e menos 4. No X, a gente vai aqui no 0 e no Y, no menos 4. Então, vai ser aqui. Aqui a gente tem um exemplo de como a gente pode usar na prática, né? Interpretação e leitura de gráfico. Um gráfico representa a geometria de dados que nos permite visualizar relações entre grandezas. Por exemplo, ao analisar um caso de um paciente em tratamento infectado por determinado tipo de bactéria, um médico detectou que o número dessas bactérias por milímetro cúbico de sangue variou com o passar do tempo, aproximadamente conforme mostra o gráfico. Então, aqui no eixo Y a gente tem o número de bactérias e no eixo X o tempo em horas. Considere, por exemplo, que o ponto P indicado no gráfico anterior verifique que as abscissas do ponto P é 12 e a ordenada 2000, ou seja, as coordenadas do ponto P são 12 e 2000. Isso significa que em 12 horas, após o contágio, havia 2.000 bactérias por milímetro cúbico de sangue nesse paciente. De modo análogo, podemos obter outras informações por meio desse gráfico. Entre elas, a quantidade máxima de bactérias observada em cada milímetro cúbico de sangue identificado, aproximadamente 36 horas de contágio. A 60 horas após o contágio, a quantidade de bactéria em cada milímetro cúbico de sangue é 1.000 por milímetro cúbico. O número de bactérias aumentou no intervalo de 0 a 36 horas. Isso quer dizer que a gente pode usar os gráficos com ordenadas, né, com situações reais do nosso dia a dia. Esse é só um dos exemplos, a gente pode usar com várias outras ocasiões. Construção de gráficos. Para quem ainda tem dificuldade, para construir gráficos de função do sistema cartesiano ortogonal, devemos considerar os valores do domínio da função do eixo x, do eixo das abscissas, né? E as respectivas imagens do eixo y, o eixo das ordenadas. Como, por exemplo, vamos construir um gráfico da função f de a, r, dada por y mais 1, x mais 1, em que a é igual a 0, 1, 2 e 3. Iniciamos construindo a tabela dos valores x pertencentes ao domínio e determinadas da imagem de x pela função f, ou seja, os valores de y são iguais a f de x, para representar os pontos obtidos no plano cartesiano. Aqui, o que a gente vai fazer, galera? A gente tem as seguintes informações. A gente tem a função de que o y é igual a x mais 1, e o a, que é o x, ele tem os pontos 0, 1, 2 e 3. Então, aqui a gente vai fazer uma tabelinha e a gente já tem os números, os dados do x, né? Que são 0, 1, 2 e 3. A gente vai colocar em ordem. Aí, a gente vai pegar a funçãozinha, né? Que é o y é igual a x mais 1. Então, a gente pega o x mais... Opa, esse meu mais tá ruim.
mais 1, que vai dar igual a 1. Aí, o 1 mais 1 vai dar 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Assim, a gente tem os pontos do plano cartesiano já. Vai ser 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Os pontos B, C, D e E. Aqui poderia ser qualquer letra, mas enfim, é nessa ordem, né? Sempre primeiro o x, depois o y. Aí, a gente vai encontrar aqui no gráfico do plano cartesiano. A gente vai pegar primeiro o x e depois o y. Aqui no ponto B, o x tá no 0 e o B tá no 1. Aqui no ponto C, o x, no eixo x é 1 e no eixo y vamos no 2. Aí a gente sempre liga com pontinhos, né? O ponto D, 2 e 3, 2 sempre no eixo x, que tá aqui, e o 3 no eixo y, que tá aqui. Aí, então, a gente vai ligar com pontinhos e vai dar bem certinho aqui no ponto D. E a mesma coisa no ponto E. Agora, a gente vai aprender a identificação do gráfico de uma função. Vimos que, dada a função definida por y igual a f de x, cada valor de x do domínio deve corresponder a um único valor de y no contradomínio. Assim, é possível identificar se um gráfico representa ou não uma função traçando uma linha paralela ao eixo y. Para que o gráfico analisado represente uma função, cada reta vertical traçada paralelamente ao eixo y deve cruzar o gráfico em um único ponto. Ou seja, aqui a gente tem os pontos, né? Aqui e aqui. A gente pode pegar em qualquer lugar aqui do nosso gráfico, né? Porque a gente fez a ligação, né? Aqui temos outro ponto. Se eu cruzar aqui no exemplo, está cruzada aqui a linha, né? Paralela ao eixo y. Mas, se eu cruzar aqui ou em qualquer outro lugar, qualquer lugar do nosso gráfico, a gente pode ver que esse risco que está ligando os pontos das coordenadas, né? Que é o nosso gráfico, ele cruza apenas uma vez na nossa linha. Igual aqui no exemplo, é uma vez só. Então, a gente pode ter certeza de que este gráfico representa uma função. Se uma reta vertical cruzada cruza o gráfico em mais de um ponto, esse gráfico ele não representa uma função. Aqui também temos alguns pontos, né, do plano cartesiano, e aí a gente ligou esses pontos, formando um gráfico. Aí, aqui no exemplo, tá passada a linha aqui, mas se eu passar em qualquer outro lugar, tipo aqui ou aqui, a gente pode ver que aqui no exemplo cruza uma, 2 vezes. Aqui também, 1, 2 vezes. E aqui a mesma coisa. Cruza mais de uma vez. Podia ser 3, podia ser mais vezes, mas, enfim, é mais de uma vez. Esse gráfico não representa uma função de x em y. A gente pode pegar um outro exemplo. Vamos fazer aqui bem rústico, que nem dos outros. Aqui é o eixo y e aqui é o eixo x. Aí a gente pega um gráfico que vai formar, por exemplo, este desenho. Aí a gente passa uma reta paralela aqui, a gente vê que cruza em 1, 2, 3 vezes essa reta. Aí a gente tem certeza de que não é um gráfico, não representa uma função, né, esse gráfico. E se a gente fizer, tipo, aqui mais um gráfico, vamos dizer que o desenho nosso, ele formou este gráfico aqui, né? Então, aí a gente passa qualquer lugar reto, né? Com o eixo y, a gente vai ver que cruza uma vez só. Então, representa sim uma função, igual aqui nos exemplos. Entendido isso, a gente pode partir para o próximo passo, né? Domínio e imagem no gráfico de uma função.
Para determinar o domínio e o conjunto imagem de F, projetamos os pontos no gráfico sobre os eixos x e y, como indicados a seguir. O domínio da função f é o conjunto das abscissas de todos os pontos do gráfico. Nesse exemplo, temos domínio da função df igual x, que pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual a x, e x é menor do que 5. No conjunto imagem da função, o f é o conjunto das ordenadas de todos os pontos. Nesse exemplo, temos imagem da função igual a y, que pertence aos reais, tal que 2 menor ou igual a y, que é menor do que 4. Aqui, quando a gente for determinar o domínio e a imagem, a gente tem que ficar muito atento à bolinha aberta ou a bolinha fechada. Por que isso? Porque isso vai determinar aqui se é menor ou igual ou se é só menor. Aqui, no primeiro exemplo, a primeira bolinha está fechada e a segunda bolinha está aberta. Ou seja, aqui no começo a gente vai colocar menor igual, e aqui no final é só menor. Se essa bolinha tivesse fechada, a gente ia colocar um risquinho aqui embaixo, e ia ficar menor igual. E se aqui as duas bolinhas fossem abertas, a gente teria apenas menor. E assim, do mesmo modo com o segundo gráfico. A segunda bolinha está aberta e a primeira bolinha está fechada. Entendido isso, sem nenhuma dúvida, a gente pode partir agora para os exercícios nas próximas aulas, né? Exercícios com explicações.